Olá, sou Sérgio Leuzin e tenho acompanhado diversas organizações no processo de implantação de BIM. Mas também tenho observado que muitas organizações têm dificuldades em começar esse processo. Então, nós vamos ver hoje como implantar o BIM. O BIM já é visto como uma ferramenta essencial e muitas empresas estão desejando implantar. Mas por onde que devem começar? Planejar a implantação do BIM implica em redesenhar o processo de projeto da organização, ou seja, mudar toda a maneira que a gente faz o projeto, e depois planejar as ações necessárias para que esse novo processo substitua a maneira atual de desenvolver. O BIM é parte da estratégia da empresa e deve estar vinculada a essa estratégia da empresa. Assim, o primeiro passo é definir uma visão do futuro. Normalmente, essa visão do futuro deve ser baseada em indicadores de desempenho da organização, porque o BIM visa a melhorar o desempenho dessa organização em termos de qualidade e de produtividade. Então, dessa forma, nós temos que pensar aonde nós estamos e aonde queremos chegar. Isso significa alinhar a estratégia da empresa com os usos BIM pretendidos, que podem variar bastante conforme o foco estratégico da organização. Por exemplo, uma incorporadora e construtora que tenha foco no Minha Casa Minha Vida, ela tem que basicamente se preocupar com a produção. E os usos mais relevantes vão ser quantitativos, planejamento 4D, um melhor orçamento, etc. Já numa incorporadora de construtora de alta renda, ela provavelmente está muito preocupada com a comercialização, é a etapa que ela pode ter um ganho maior com a implantação de BIM, seja colocando realidade virtual nas vendas, customização de soluções e até mesmo o uso de projetos generativos. Então, nós temos que alinhar com as estratégias da empresa aqueles usos BIM que vão dar melhor resultado para ela. Para isso, você tem que analisar quais os usos são os mais relevantes, se é a questão de orçamentação, a questão da colaboração ou outras ferramentas que podem ser derivadas do uso do BIM. A partir daí, nós temos que elaborar um roadmap, um mapa estratégico, que na verdade são os grandes blocos das atividades que vão ser feitas nesse planejamento. Na tela tem um exemplo de um roadmap em que você tem como primeiro passo aí uma avaliação e motivação de parceiros e vai ter capacitações ao longo do tempo, até você chegar realmente na primeira contratação de uma obra BIM. Claro que tudo isso pode variar muito conforme cada organização. Para isso, você deve fazer o diagnóstico da organização, que é mensurar a conformidade aos processos BIM em cada uma das dimensões do BIM na organização. Ou seja, será que o meu pessoal está qualificado? Quais são as competências que ele terá que adquirir? Na tecnologia também, será que temos todos os equipamentos, se as nossas redes estão apropriadas? Quais são os nossos processos que terão que ser redesenhados? E também aquilo que costura isso tudo, como que se define os procedimentos técnicos dessa organização. Uma vez feito esse diagnóstico, você tem condições de ter a conformidade do BIM, e isso vai naturalmente evoluir durante o trabalho de implantação do BIM na organização. O nosso quinto passo é realmente elaborar um plano de implantação do BIM, que é o detalhamento das ações definidas no roadmap. Quais são as atividades que vão ser desenvolvidas, a rede de precedência, os responsáveis e os custos estimados, como qualquer cronograma de qualquer projeto. Isso vai ser reduzido num cronograma de trabalho e num plano de investimento. Normalmente, a forma desse plano de implantação é um cronograma de projeto como qualquer outro. E ele vai orientar todo o trabalho da organização nesse processo de implantar o BIM, definindo cada atividade, cada tarefa e quem que tem que desenvolver cada uma dessas atividades. No nosso livro de Gerenciamento e Coordenação de Projetos, nós detalhamos todo esse processo de implantação do BIM, bem como toda a documentação de apoio que você vai precisar. Esperamos que esse livro seja uma colaboração para o seu processo de implantação de BIM e para a melhoria do desempenho da sua organização.